Quando faltar, quando fal, quando faltar assim 5 minutos para o meu tempo, você marca aí o que você achar que deve, você me avisa, tá? Quando faltar 5 minutos para os 20, você me avisa, por favor, e assim vou começar. Bem, esse artigo, o que me motivou a escrever esse artigo, eu estou sendo muito estimulado no Instituto dos Advogados do Distrito Federal, porque tenho tido muitas posições diferentes das minhas lá. E, e aí eu colhi os argumentos desse pessoal a favor do projeto de lei de anistia aos atos golpistas. Eu, E colhi também argumentos contrários. E isso eu vou trazer aqui. Não, eu vou trazer aqui a minha conclusão a respeito disso. Eu fiz esse artigo, né? Em primeiro lugar, ninguém pode negar, em tese, que a anistia é um instrumento legítimo de reconciliação previsto na Constituição e prerrogativa constitucional do Congresso. Mas também ninguém pode negar a competência do Judiciário, e no caso aqui do Supremo, de declarar inconstitucional uma lei de anistia aos que praticam crimes de tentativa de golpe do Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Então, o fato de ser um instrumento teoricamente legítimo, previsto da competência do Congresso Nacional, ele não está imune à apreciação do Judiciário, como nenhum ato pode estar, artigo 5º da Constituição Federal. E o Supremo Tribunal firmou a orientação de que disso, nesse sentido, né, de que os pedidos de graça são suscetíveis de controle jurisdicional. E isso aí para respeitar a separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea da, da Constituição, que não pode ser abolida nem por emenda constitucional. Está no nosso artigo 60 da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal, em várias ações, a DPF 964, 965, 966 e 967, de que foi relatora a ministra Rosa Weber, deixou claro que, que não pode haver o desvio de finalidade da anistia e nem pode beneficiar quem atentou contra o Estado Democrático de Direito, que é um regime político também amparado por cláusula pétrea da Constituição. E é interessante aí uma nota do Instituto dos Advogados Brasileiros, que, pelo visto, está bem mais avançado do que o nosso instituto daqui, que disse, sobre uma nota chama Nota do Instituto dos Advogados Brasileiros, de que o Moura faz parte, sobre o projeto de lei da anistia e em defesa da democracia. E ele diz o seguinte: o Judiciário tem o dever de cumprir seu papel de forma independente, aplicando a norma no âmbito de seus limites, observada a gravidade dos atos e a intransigível defesa do Estado Democrático de Direito. E fala que trata-se de compreender a democracia e os princípios constitucionais de forma plena, sem relativizações por qualquer setor da sociedade. Agora vamos ver o que aconteceu, recordar o que aconteceu em 8 de janeiro. Houve um vandalismo praticado por uma horda, né? Falo multidão, mas era uma horda de por volta de 4.000 pessoas, em 8 de janeiro de 2023, que se encaminhou para a Praça dos Três Poderes, pelo visto estavam organizadas e pelo visto combinado até com gente graúda, né? E entrou num conflito leve com a polícia militar, rompeu a barreira de segurança, ocupou a rampa e a laje do cobertura do Palácio do Congresso, invadiu e vandalizou o Congresso, o Palácio do Planalto, o Palácio do Supremo, com o objetivo de instigar um golpe militar contra o governo eleito do Lula. É interessante que o setor de comunicação do Senado registrou. O 8 de janeiro entrou para a história do Brasil como o dia em que a democracia brasileira foi colocada em xeque,
Insatisfeito com a posse do presidente Lula, em 1º de janeiro, um grupo de manifestantes invadiu a sede dos 3 poderes da República. O primeiro a ser vandalizado foi o Congresso Nacional. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal. E, por último, o Palácio do Planalto. Os vândalos deixaram um rastro de destruição por onde passaram. E a ministra-presidente do Supremo, então, Rosa Weber, enfatizou que foi um dia que viverá eternamente em infâmia. E o ministro aposentado Celso de Mello deixou claro que os invasores não hesitaram em dessacralizar os símbolos da República e do Estado de Direito, né? Chegaram ao ponto daquela cena dantesca de uma senhora, né, fazer as suas necessidades em cima de uma mesa de um ministro do Supremo. Agora, era interessante o seguinte, que as armas que eles estavam não eram armas poderosas. A Polícia Civil identificou estilingue, pau, mas tinha pontas afiadas, bolas de gude, materiais para coquetéis Molotov. Mas, posteriormente, em investigação da Polícia Federal, encontrou arsenal com os financiadores dos atos golpistas, né? E é interessante isso porque é o seguinte, eles falam, não, mas ninguém estava lá, a pessoa estava com estilingue, como é que ela pode estar tentando contestar a democracia de direito, né, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? O problema é o seguinte, o grupo armado não tem que estar todos armados. Havia armas, sim, que a Polícia Federal depois descobriu com os financiadores. Naquele momento, vou dizer, não foi a tropa de choque, foi a tropa de choque leve, mas estavam todos fazendo parte de um grupo armado perigoso por sua essência. E daí que não pode afastar o fato de que eles falam ser exagerado, considerados como golpistas. Não, você não precisa, eu não preciso de estar necessariamente com fuzil para tentar praticar um golpe, né? E o artigo 5º, 64 da Constituição, não, exatamente, estabelece que a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático é inafiançável e imprescritível. Aliás, o inciso 64 do artigo 5º. E aí, numa interpretação finalística, né, e sistemática, se eles não podem ser objeto de fiança e nem deixar de ser punidos, até imprescritíveis, aliás, se eles não podem ser objeto de fiança e nunca deixar de ser passivo de punição, eles também não podem ser objeto de anistia, né? Daí já se vê a inconstitucionalidade do projeto. Agora, tem uma tese muito marota que dizia o seguinte, para interpretar restritivamente a Constituição, dizendo que o que ela não proíbe está permitido. Isso aí é um absurdo, querer que a Constituição preveja literalmente tudo o que ela proíbe, tudo que ela permite. Isso porque ela é uma carta de princípios. Então, ela, por sua natureza, não é de interpretação literal, né? E outra coisa, eu me lembro do Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas daqui em 1987. Eu me lembro de um dos bandeiras de Mello aí, ele mandou uma tese, na época eu estava coordenando a comissão técnica do Congresso, e que dizia o seguinte, que a violação de princípio é pior do que a violação literal de lei. Você viola um arcabouço do sistema jurídico. Então, essa interpretação textualística não pode ser adotada. E o Lênin Streck bem fala disso, né? Nós temos o precedente do processo contra o Daniel Silveira, que o Bolsonaro indultou e o Supremo cassou, exatamente interpretando a sistemática. Naquela época já se identificou que não se tratava tratava-se de um desvio de poder, porque o que se pretendia era evitar que chegasse a termo o julgamento, exatamente o que está acontecendo hoje. E nesse precedente,
lá se diz, indulto que pretende atentar, insuflar e incentivar a desobediência a decisões do Poder Judiciário é indulto atentatório, uma cláusula pétrea do artigo 60 da Constituição Federal. E também, nesse caso também, o Alexandre de Moraes disse: seria possível o Supremo aceitar indulto coletivo para todos aqueles que eventualmente vierem a ser condenados pelo ato de 8 de janeiro, atentados contra a própria democracia, contra a própria Constituição? E ele, obviamente que não, está explícito. E o Lenny Streck é muito interessante porque ele traz à baila uma coisa que eu estudei nos princípios do curso de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a interpretação absurda, né? O exemplo clássico era aquele: proibido entrar cachorro. Aí o homem chega com um urso, né? E o Lenny Streck lembra muito bem disso. E aí ele diz: onde está escrito democracia e Estado de Direito, há de se ler: ninguém pode usar a democracia contra si próprio, né? De fato, essa é uma interpretação suicida da Constituição e daí claramente inconstitucional. E também houve invocação da antiga lei de anistia, né? Eles falavam: olha, anistiou para todos os lados e tudo mais, inclusive, né, perdoou crimes políticos, tanto dos opositores ao regime militar quanto dos agentes do Estado, né? Agora, isso daí é uma comparação tão absurda porque ela parte do sentido contrário. Na época que saiu a lei de anistia, era uma ditadura que exilava, calava, prendia, torturava, matava os opositores, escondia os corpos. E aí era necessária a volta ao Estado Democrático de Direito. Então, a anistia foi um primeiro passo. Aqui é exatamente o contrário. Vivemos numa democracia que não exila, não cala, não prende, não tortura, não mata seus opositores, não oculta seus corpos. E eles querem anistiar o contrário. Ou seja, antes era necessidade de pacificação para a volta à anistia, à democracia. Agora, eles pretendem exatamente o contrário: derrubar um governo eleito para instalar uma ditadura militar. Então, e é interessante porque existe o direito de resistência é reconhecido internacionalmente. O direito de derrubar um governo que não esteja de acordo com o pacto republicano, né, da sociedade. É o princípio do direito de resistência. A própria Declaração Universal de Direitos Humanos, no artigo 28, prevê: toda pessoa tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. E o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição fala que os princípios e as garantias constitucionais nossas não são excludentes de outros que também estão previstos na ordem internacional. Zé Carlos Brusaello fala muito bem que o direito de resistência está previsto realmente na garantia constitucional. E ele pode estar, tem os casos, inclusive, explícitos, né? Além de ser implícito ao sistema constitucional, há também os casos explícitos em que se pode exemplificar a greve política, a objeção de consciência e o princípio da autodeterminação dos povos. Então, a anistia para quem estava querendo uma democracia certamente caminhava para a volta à democracia. Agora, uma anistia para quem queria derrubar o governo eleito e, para alguns, até instalar uma ditadura militar, é exatamente o contrário. Então, subversão total da pretensão de uso da anistia, né? E tem mais. Na DPF 153, que tratou do alcance da lei de anistia anterior, eles entenderam que foram anistiados, inclusive, os agentes, né? Uma espécie de autoanistia. Mas isso não transitou em julgado. Tem embargos declaratórios pedindo exatamente, com efeito modificativo,
para que se repense isso até de acordo com as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a anistia anterior não tem nada com a pretensão golpista da anistia de hoje, né? E a outra coisa que eles falam assim, não, mas as penas são muito duras, né? E tem prisões preventivas injustificadas. Mas isso daí é exatamente o que cabe ser discutido no processo judicial. Você não vai anistiar porque vai ser uma pena alta, ou anistiar porque vai ter uma prisão ilegal. Você discute isso no processo judicial. Isso não é competência de projeto de anistia, né? E a nota do Instituto ainda fala, uma coisa interessante, o tiro no pé que o Congresso dá ao pretender aprovar essa anistia. A nota do IAB fala muito bem. É oportuno lembrar aos parlamentares que, caso a tentativa de golpe tivesse sido consumada, o próprio Congresso Nacional estaria fechado, como comumente ocorre nos regimes ditatoriais. E defender a democracia também defender a própria existência e autonomia do parlamento. Então, o Congresso estava caminhando, ou tem lá essa pretensão, de caminhar contra si próprio, né? É uma incoerência total um Congresso pretender uma anistia que poderia levar à sua dissolução. Celso de Mello lembra a advertência de Karl Popper. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da própria tolerância. Exato, não se pode ser tolerante com os intolerantes, né? E aí ainda fala o Celso de Mello que nós estamos no dilema entre a civilização e a barbárie, né? E que na realidade, o que foi praticado um crime contra a nacionalidade, né, incidindo o artigo 5º, 54 da Constituição Federal. Agora, então, nós temos que o projeto de anistia não busca pacificação nacional, busca interferir num julgamento em andamento e a impunidade dos que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, que é extremamente grave, né? E o desvio de finalidade, você sabe muito bem, é aquele, eu tenho um direito, mas eu uso para atingir um direito que eu não tenho. O Congresso tem dia de anistiar, mas eu vou usar a anistia para impedir que o Supremo julgue. Então, isso é desvio total de finalidade e interferência nos poderes, na separação dos poderes do artigo 2º da Constituição Federal. Também por isso, e a coisa mais interessante é que os dispositivos do projeto vão muito mais longe e o tornam muito mais perigoso. Além da inconstitucionalidade clara dele, ele tem dispositivos perigosíssimos, né? Por exemplo, a anistia prevista, diz o artigo 1º do projeto, vai entre o dia 8 de janeiro de 2023 e o dia de entrada em vigor dessa lei. Quer dizer que qualquer um que quiser continuar tentando um golpe de Estado, hoje, está anistiado até publicar a lei. Quer dizer, é uma coisa assim inimaginável, né? A Miriam Leitão fala que o projeto de lei estabelece que a anistia vale para os atos até a data da publicação da lei. Ou seja, hoje, a anistia qualquer crime contra a democracia ainda a ser cometido. Vale dizer que quem quiser cometer tais crimes está perdoado e tem a licença para golpear. E mais, além dos crimes conexos que prevê, vai além dos crimes políticos. O artigo 2º do projeto anistia também crimes comuns, exceto, aliás, a exceção do artigo 2º do projeto, ele anistia crimes comuns e que podem continuar sendo cometidos até a sua publicação. Quer dizer, mais claro ainda o desvio de finalidade. E outra, ele ameaça o sistema de justiça brasileiro, porque ele prevê como abuso de autoridade qualquer investigação sobre os fatos, abro aspas, nos casos em que decorra a instauração de procedimento investigatório referente aos fatos caracterizados no caput. É o que diz o artigo 3º. Ou seja, apurar os fatos é abuso de autoridade e criminaliza os ministros do Supremo.
Aliás, criminaliza a polícia, criminaliza o Ministério Público e criminaliza o juiz. Você criminaliza qualquer um que quiser apurar os atos golpistas, né? Então, é um golpe do legislativo em cima do judiciário, né? E com uma permissão para golpes futuros. E outra coisa, tecnicamente, o projeto também não se viabiliza, porque tem o tal do jabuti, alteração de Código Penal, por exemplo, né? Alteração de código é uma coisa muito séria. Normalmente tem uma comissão de juristas, discute com a sociedade, e eles querem colocar lá o jabuti para alterar o Código Penal. E as propostas são realmente, as propostas já são golpistas, para ter uma ideia. Por exemplo, o crime de golpe de Estado, eles querem que tem que se obedecer à exigência do emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça. Quer dizer, qualquer golpe de Estado que não esteja prevendo diretamente uma violência contra a pessoa ou grave ameaça está permitido. Então, fica permitido atentar contra o Estado Democrático de Direito, desde que você não empregue a violência contra a pessoa. Você pode ir com violência contra as instituições, contra tudo, desde que você não atinja uma pessoa, né? E isso daí atenta contra a natureza do bem protegido. O bem protegido é o Estado Democrático de Direito. As pessoas também estão protegidas, mas com relação a esses crimes, o protegido é o Estado Democrático de Direito. Então, toda razão tem a Mira Leitão quando conclui que o projeto legaliza crime de golpe de Estado, criminaliza a justiça e abre espaço para futuros atentados contra a democracia. Ele é inconstitucional, assim conclui, dizendo que ele atenta a um só tempo contra o Estado Democrático de Direito, contra os poderes, e não coíbe, mas permite o golpe de Estado. Atenta contra o princípio de separação de poderes e constitui claro desvio de poder com interferência de funcionamento do Poder Judiciário. Gilberto, como é que eu estou aí? Quero o Gilberto. Você está dentro do tempo, até o momento você for 22 minutos e meio, ou seja, você ainda Ah, teria tá. mais um bom tempo. Fique à vontade. Certo. Bem, então, olha, interessante que ontem foi protocolizada, lá na tramitação do processo, um requerimento muito interessante. Foi protocolizado um requerimento para colocar o projeto em pauta virtual imediatamente, certo? É muito interessante isso, né? Uma discussão dessa maneira, bota em pauta virtual. Então, ontem entraram com esse requerimento. Agora, uma coisa que eu achei interessante também são os requerimentos de deputados democráticos que pedem o arquivamento do projeto, né? Por exemplo, a Sâmia Bonfim, ela requer o arquivamento do projeto e fala aqui: acrescente-se que, dentre as investigações conduzidas pela Polícia Federal, foi revelado um plano de assassinato que tinha como alvos o presidente e vice-presidente eleitos em 2022 e o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Eu acredito que seja o tal do punhal verde-amarelo, né? Então, por aí vocês vejam a gravidade da coisa. Estava previsto não só a derrubada da democracia, mas também o assassinato dos líderes democráticos, né? Sempre disfarçado de direito à livre manifestação, e, na realidade, comprometendo a segurança de todos nós. E ela fala também da responsabilidade histórica que cai sobre a Casa Legislativa.
com uma proposta desse nível, né? E nota que, por exemplo, lembra aqui do caso do Vladimir Herzog, que aquela anistia que foi dada, considerada para golpistas, foi considerada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nula, porque você não pode ter a autoanistia. Então, achei muito interessante, e ela fala que é um retrocesso civilizatório, minando décadas de luta de consolidação democrática e tornando a impunidade uma constante e perene autorização para o cometimento de crimes e para a subversão dos pilares constitucionais que fundamentam o Estado Democrático de Direito. Eu achei muito interessante esse requerimento dela. E tem um outro requerimento, esse foi assinado por muitos parlamentares, né? Do partido do PT, do Partido Verde, do MDB, até do MDB, de muitos. E aí fala da incompatibilidade material inequívoca com a Constituição, né? Que o Brasil é constitucionalmente uma república, um Estado democrático de direito, né? E que, então, ações terroristas que atentam contra o Estado democrático de direito são imprescritíveis e inafiançáveis. Então, ele afronta diretamente todo esse princípio constitucional, né? E é interessante também, aqui se fala, assim como querem uma anistia, invocando a anistia democrática, uma anistia para golpear o Estado, né? E aí fala aqui, ao perdoar tais atos, o Estado não apenas abdica de sua função de defesa institucional, mas também legitima os ataques contra si. Violação estrutural da Constituição. Compromete a integridade das instituições, subverte sua lógica e fragiliza sua existência de maneira irreversível. E lembra aqui que na DPF 964, que foi que se discutiu a anistia anterior, aliás, deixa eu ver se foi essa. Lembra aqui da DPF 964, lembra o que dizia o ministro Toffoli. Não há coerência interna em ordenamento jurídico constitucional que, a par de impedir a prescrição de crimes contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, possibilita o perdão constitucional, a clemência príncipes aos que forem condenados por tais crimes, né? E é interessante também, na DPF 153, essa sim que tratou da anistia internacional, da anistia anterior, dizia que, pelo menos uma tese foi, que crimes de lesa humanidade são contra a ordem democrática, não podem ser objeto de anistia ou perdão, mesmo em contexto de pacificação política, né? A outra coisa que é muito interessante, a simultaneidade entre a tramitação do projeto de lei e o avanço das investigações, que continua a se aprofundar e se revelar, uma trama golpista sem precedente na história brasileira, submete as instituições republicanas a um estado de coisas inconstitucional. Permitir que tal proposta avance em meio a apurações inacabadas e revelações cada vez mais alarmantes e perigosas compromete a rigidez da Constituição e a estabilidade democrática e favorece a legitimação de articulações que desafiam o regime constitucional. Então é isso por hora, gente. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Márcio, por apresentar um pronunciamento tão bem articulado e fundamentado na história e no direito, que nos ajuda muito nessa reflexão. Até o momento, eu não identifiquei as reações. E se não tiver ninguém até o momento feito, eu vou começar a indicar aqui, viu? Vou começar a apontar meu dedo. Eu posso me estender numa coisa interessante. Uma pergunta que não foi feita, mas se não fizer, eu posso fazer. Sabe qual que é? Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Então pode falar. É porque é o seguinte, pode deixar. Pode falar, então. Não, primeiro assim,
é um texto muito bem elaborado, Márcio. Eu até acho que você, agora na apresentação, você teve mais tempo, que eu não sei se quando a gente lê no celular, a gente não pega muito essas citações, né? E agora você mostrando, a gente percebe a riqueza da fundamentação que a gente não vê no primeiro olhar. Agora, sim, na história brasileira, ela é constituída sempre por um movimento de pacto com os de cima e porrete nos de baixo. Sempre tem essa possibilidade de, de reconfiguração, de repactuação com o bloco no poder, as antigas oligarquias com as novas oligarquias, e no sentido de manutenção dos privilégios, os arranjos, né? Os arranjos institucionais. A novidade do bolsonarismo é que o bolsonarismo ele não é da estrutura, né? Não é do grupo dominante, não é a fração dominante que se separa. É um grupo que tenta se tornar parte da elite dominante do país, mas ela não é, o movimento bolsonarista não é um movimento de elite, vamos dizer assim. Talvez por isso que tem essa dificuldade de se constituir como essa possibilidade de um arranjo. Você acredita, Márcio, que nesse momento, ainda mais com a situação que nas últimas 2 semanas ficou mais forte, com a entrada do Trump e dos Estados Unidos no jogo, a possibilidade da anistia ela fica mais próxima ou isso vai ficar praticamente inviável? E a gente vai ter assim um encontro da história do Brasil com ela mesma, no caso de evitar de ir até as últimas consequências, para que qualquer pessoa que queira se insurgir contra as instituições brasileiras imperfeitas que são, mas para instaurar um movimento autoritário, pense 2 vezes antes de tentar fazer um golpe. Tá certo. Gilberto, você lembrou muito bem, as nossas anistias anteriores não deram certo totalmente, certo? Exatamente porque não foi feito o dever de casa, que era punir aqueles que praticaram crimes contra a humanidade, crimes contra a democracia, certo? Então, por isso elas não deram certo. E agora é interessante porque estão querendo, agora que o Estado brasileiro está fazendo um pouco do dever de casa, eles estão querendo golpear o Estado brasileiro porque está tentando fazer o dever de casa. Né? Agora, eu acredito que agora o Trump, com esse tarifaço aí, de uma certa forma, ele está unindo brasileiros de esferas diferentes, de classes diferentes, certo? Porque prejudica o agro, né? Então, muita gente que era trampista desde pequenininho, agora já não está tanto, já não está desse jeito. Então, eu tenho esperança que isso aí venha, ao contrário, a dificultar mais a aprovação desse projeto de lei, né? Eu estava brincando até que agora me chama, camarada Trump, trumpetista, entendeu? Porque, porque ele veio exagerar na dose, você vê que aquele negócio, você exagera no remédio, você mata o paciente, né? Certo? E outra coisa, revelou que a trama golpista continua e que os Estados Unidos está, né, tá ajudando a trama golpista. Então, precisa de ser muito, né, muito incauto para não perceber que tudo que nós não podemos, ainda mais agora, que precisamos de reafirmar a nossa soberania, né, e o nosso Estado Democrático de Direito, agora, com mais razão, isso tem que ser feito. Então, eu acho que essa medida deslocada do Trump veio ajudar. E é uma coisa interessante, Gilberto, é que o Bolsonaro é a cereja do bolo, porque é o seguinte: os Estados Unidos, eles agora estão com guerra, então eles estão em guerra com o Brasil, né? Estão tentando uma guerra, uma nova versão do lawfare. Aliás, não é nova versão, não.
Se você primeiro criminaliza as autoridades de um país, para depois justificar o que você vai atacá-lo, né? Certo? Normalmente eles criminalizam os presidentes, os chefes do executivo. Como aqui é uma democracia, e quem está garantindo enormemente isso é o Judiciário, o Supremo, então está atacando os ministros do Supremo. Né? E o pior é que e pega pela ideologia, né? Pega pela ideologia. Eles dizem que é porque ou seja, o Bolsonaro virou, os Estados Unidos colocou o Bolsonaro como uma vítima, né? Um verdadeiro, pré-preso político. Né? Mas isso daí é para justificar o ataque que ele está promovendo contra o Brasil por causa do BRICS. O que ele quer fazer mesmo é deslegitimar o Brasil porque o Brasil está numa liderança. Isso é uma opinião minha, porque eu não sou analista político, mas está. Na realidade, o objetivo dele são as big techs, né? Permitir as big techs de qualquer jeito. E isso aí é para fazer a cereja do bolo. Olha, estou defendendo um preso político, um ex-presidente. Ele nunca fez isso na vida. Né? Nós estamos numa época de, de tudo travestido, né? O discurso que fazíamos hoje é usado contra os seus valores, né? Então, eu acho que, na realidade, está chamando os brasileiros para tomar consciência disso. Lá para fora. Agora, tem uma outra coisa também. Eu não estou vendo aqui, porque parece-me que o Trump, ao colocar essa cereja do bolo, porque ele está pouco se lixando para o Bolsonaro, na verdade, no meu ponto de vista. Ao colocar essa cereja do bolo, ele quer até justificar os seus ataques. Né? Agora, para fazer o lawfare bem feito, tem que ganhar a mídia. Aqui consegue metade da mídia, está conseguindo, né? Um no cravo, outro na ferradura. Mas internacionalmente ele não está conseguindo, não. É a impressão que eu tenho. Aí vocês que têm mais vivência de análise política poderiam até, vamos dizer, agora eu que pergunto a vocês. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado, Márcio. Eu não identifiquei nenhuma inscrição. Agora, quem é o próximo? O Moura ou o Zé Ivo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vai, o Moura. O Márcio, eu já tinha tido a oportunidade, né, de ler o seu excelente trabalho, e o que me fez lembrar do Juscelino com a anistia de Jacareacanga, né? Que é um histórico de anistia no país. Eu gostaria que você colocasse um pouco isso. E uma outra questão também que me faz lembrar que as pessoas que estavam no 8 de janeiro, mesmo que não estivessem dilapidando o patrimônio público, mas lá estavam batendo palmas e incentivando aqueles destruidores. A meu ver, não podem se eximir de punição, porque quem, de qualquer maneira, concorre para o crime, né, incide nas penas a eles combinadas. Então, a pessoa não pode alegar, não, eu estava lá, mas não quebrei nada e tal. Não, você participou com incentivo para que o crime ocorresse. Pois bem, Moura, em primeiro lugar, eu agradeço você, que você foi uma das pessoas aí que eu submeti o artigo antes de publicar. Eu publicar nas redes. Então, agora, Me fez voltar aos bancos da faculdade. agora você aí completa o exemplo do que o Gilberto falou e que eu também estava falando.
É a anistia que dá errado, né? Porque se não coloca cobro nos golpistas, permite a repetição. É o que nós estamos vendo. A briga hoje. Por isso que hoje o Celso de Mello coloca muito que hoje é a barbárie contra o Estado de Direito. Né? Agora, você falou da participação. Pois é, para você participar de um grupo, né, de um grupo armado, né, de um grupo armado, porque as armas foram encontradas e o objetivo de matar foi identificado, para você participar de um grupo armado, você não tem que estar com a arma na mão, não, certo? É perfeito. O grupo é um todo. O grupo, né, de, de golpista, de amantes da ditadura, é um só. Pouco importa a função dele. Isso aí pode influir na dosimetria da pena. Pena mais branda para quem participou menos, né? Então, é o que me parece, Moura. É aquela história, né, Márcio? Ah, mas um simples batom, né? Não, só usou o batom no bem público lá. Ora, você incide as penas combinadas. Não, e a mensagem, né, Moura? Como disse eu acabei de falar aqui, Celso de Mello, né? A dessacralização dos símbolos. Ela passou o batom na imagem da justiça, quer dizer, eu sou Exato. contra a justiça. Ela deu uma mensagem clara, Claro. né? Não precisa de arma. Aliás, as maiores atrocidades do mundo, as armas são só depois. As maiores atrocidades do mundo sempre foram praticadas com a pena na mão, É né? verdade. Ou com o batom na mão, agora estão inovando. O batom na mão. Olha, ótima intervenção, Moura. Eu estava hoje passando os olhos uma entrevista de um grande acadêmico norte-americano, Steve Levinsky, que é autor daquela questão Como as Democracias Morrem. Ele fez uma avaliação muito interessante que, para ele, a resposta da sociedade brasileira, do judiciário, faz com que ele veja mais as instituições e a democracia brasileira solidificadas que a dos Estados Unidos. Isso é Eu vi. algo que parece que ele está saindo dos Estados Unidos para poder continuar sua pesquisa. Com a palavra agora, Gilberto, você está com todo o microfone fechado. com a palavra, Consuelo. Não é bem uma pergunta, não, é só comentário. Como já foi dito, o Bolsonaro é o que menos importa nessa história para o Trump. Como já foi dito, por trás disso estão os BRICS e a possibilidade do dólar deixar de ser a moeda universal de trocas. Por que cada país não pode comercializar na sua própria moeda, né? Agora, lá nos Estados Unidos, mais que guerras, genocídios, porque os Estados Unidos se especializaram nas guerras eternas e internacionalmente eles não são cobrados por isso e eles se escondem atrás das guerras por procuração. A Rússia não está brigando com a Ucrânia. Quem está por trás da Ucrânia é a OTAN. E quem está por trás da OTAN são os Estados Unidos. Mas é, é, como todo povo hipócrita, nada disso está pressionando o Trump. O que está balançando a opinião pública contra ele?
a foto que foi divulgada dele beijando na boca uma adolescente. É a falsa moralidade do povo americano. É um absurdo ele estar ligado a tráfico de menores? É. Mas quantas crianças morreram na Palestina? Nada disso sensibilizou a opinião do povo americano. E agora vem um outro detalhe que alguém lá do Congresso, eu acho, pediu a extradição da esposa dele e da filha, que seriam repatriadas como imigrantes, aplicando a mesma penalidade e a mesma lei que ele está aplicando para os imigrantes que ele está botando para fora do país. Aí vem a pergunta: ele estaria provando do próprio veneno? Ou ele vai dar o jeitinho dele? Porque, por exemplo, essa foto dele beijando a adolescente não foi divulgada. A revista, o jornal lá que teria publicado, recebeu uma multa tão alta e tão absurda que ela faliu ou vai falir. E toda a publicação dessa notícia foi recolhida. Eu espero que vaze, mas até agora quase não está circulando essa notícia. Então era só isso que eu queria falar. Obrigado, Consuelo. Márcio, Esse falso moralismo é engraçado mesmo, né? Quando a pauta de costumes derruba presidentes dos Estados Unidos. Os genocídios, não. Até porque, como disse a Consuelo, os genocídios são terceirizados, né? Realmente é bem por aí. Ivo, Eu sou uma pessoa muito inibida e quando o professor me aponta assim o dedo, eu, eu me atrapalho. eu Mas aprendi com Moura. quero parabenizar, em primeiro lugar, o Márcio por essa exposição e para mim é um campo totalmente desconhecido a todo o sistema judiciário. Aí eu fico na do lado do aprendizado, do aprendiz. Mas me passaram várias coisas pela cabeça durante essa fala, né? E eu tenho a impressão que muito para além daquilo que acho que é a verdadeira intencionalidade do Trump em tentar atingir o, em revelar, de certa forma, o seu medo frente aos BRICS, né? Ele está com medo do BRICS, está com medo do dólar perder a sua hegemonia, etc, etc. E conseguiu com isso assestar suas armas sobre o Lula, que hoje está na presidência do BRICS, etc. Não sei o que está acontecendo aí. Estou vendo vultos na tela. Está tudo Acho que escuro. Eu acho que existe toda uma realidade paralela, mentirosa, levando muitas mentes e corações a viver e a comportar-se de uma forma terrivelmente equivocada e até diria realmente
haveria há a possibilidade de levantar a hipótese de que muitas daquelas pessoas que estiverem envolvidas no 8 de dezembro foram pessoas vítimas de toda uma trama, né, oculta. Eu falo isso porque vejo em pessoas da minha família, sobrinhos meus, que até hoje ficam incensando o Bolsonaro como se fosse o redentor da pátria, etc., etc., que se estaria cometendo uma grande injustiça com relação a ele, mas isso tudo provém de todo um sistema de informação que se criou, que é falacioso, que é mentiroso, que é uma realidade paralela, onde as pessoas já não são mais nem têm mais acesso à realidade mesmo, eu diria assim, e vivem esse mundo de fantasia, né? Eu vejo hoje, por exemplo, essa manifestação daquele pequeno grupo de congressistas, coisa mais absurda, ridícula, querendo fazer sessões durante o recesso estabelecido, né? Quando o próprio presidente da Câmara, né, determinou que não houvesse, eles insistirem em fazer o encontro. Então, são essas coisas absurdas que beiram a criminalidade, né, dentro dos próprios. Eles sim estão mais uma vez invadindo indevidamente os aposentos públicos ali. Quer dizer, então eu acho que o Supremo Tribunal Federal está, graças a Deus, vivendo um momento de grande, eu diria assim, de testemunho perante o que a história, né, brasileira no momento nos mostra. A firmeza de Alexandre de Moraes, a firmeza dos outros ministros, né, ela está, creio que, escrevendo uma nova página na história brasileira. E espero que realmente consiga ter êxito, apesar das pressões violentas, né, que estão pesando aí, né? E violentas e, ao mesmo tempo, ridículas, às vezes, né? Porque há um misto de violência e insanidade tão aberta que poucas pessoas que têm um mínimo de percepção das coisas conseguem se comover com isso, né? Eu não sei se estou dizendo coisa com coisa, mas eu acho que estamos vivendo uma grande novidade no Brasil, né? Quando sempre se conseguiu fazer o pacto com os de cima, como foi falado antes, e porrete com os de baixo, hoje está havendo, né, e talvez Bolsonaro esteja proporcionando isso, por ser uma espécie de outsider, né, por ser uma família toda diferente, né, com muitas fragilidades internas acumuladas e que facilmente não sobreviverá, né? E todos aqueles que apoiavam, sobretudo da própria extrema-direita, quando a coisa mexer com eles, vão cair fora, né? Vão restar os inocentes úteis que inclusive alguns estão na prisão, né? Que vão ficar defendendo por muito tempo e talvez vão chegar a morrer antes de saber da novidade, antes de saber da verdade. Obrigado, Padre Mas Ivo. eu posso falar?
Claro, é contigo. Padre Ivo, eu achei muito interessante quando você fala dessa insanidade, né? Por exemplo, eu estou estarrecido pelo fato de, pelo menos no grupo de WhatsApp do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, eu estar sendo um voto vencido lá, com relação à questão do Trump, certo? Quer dizer que pega, inclusive, os intelectuais, né? Teve a OAB, a OAB, a OAB, a OAB soltou uma nota em defesa da soberania brasileira e do Estado Democrático de Direito. Conselho Federal e Colégio de Presidentes das Seccionais Brasileiras, certo? Um grupo de ex-reitores da UNB, inclusive a Márcia Abraão e o Zé Geraldo Souza Júnior, soltaram uma nota também de apoio à democracia, né, contra o atentado à soberania nacional que Trump está pretendendo realizar. E eu achei muito interessante que quando eu coloquei no grupo o artigo a nota da OAB Federal, um colega soltou imediatamente um artigo com o seguinte título: Vergonha de estarem do lado de ditadores, dizendo que era uma vergonha os ministros do Supremo estarem figurando numa lista com Ortega e outros, certo? Eu só fiz um comentário, fiz o seguinte comentário: e quem elabora essa lista, certo? Né? Agora, você falando dos inocentes úteis, né, os bois de piranha, eu achei muito interessante que o Supremo fez uma coisa que eu não... isso é o método do Ministério Público, parece que centenas de golpistas do ato de 8 de janeiro puderam sair com a tornozeleira, não é isso? Firmando o compromisso de não usarem redes sociais durante um período e de frequentarem uma escola de democracia do Ministério Público. Quer dizer, isso daí eu acho que é realmente o objetivo da pena, a ressocialização, no caso, não é nem conscientização política e do dever democrático dessas pessoas que estavam lá, talvez essas sendo usadas. Mas outras centenas não quiseram, quer dizer, elas estão convictas de que tem que derrubar o governo, né? E é interessante, quando a gente vê aí a dosimetria da pena e tudo mais, aí isso me faz lembrar o Marquês de Beccaria, que na Idade Média ele sustentava contra a pena de morte. E ele dizia: não é a crueldade da pena que inibe a prática do crime, é a certeza da punição. E a certeza da punição que eu espero que seja levada a efeito com a rejeição desse projeto absurdo de anistia aos golpistas. Obrigado, Márcio. Obrigado também, Padre José Ivo. O próximo agora, deixa eu ver aqui pelo sorteio, deixa eu olhar, é o Totti. Alô, Totti? Mas eu acabei de chegar. Seja bem-vindo, irmão. Seja É bem-vindo. maldade, né, Tati? Você e Glauco acabaram de chegar, não foi? É que eu tô com problema de coluna e eu acabei de sair do médico. Ô, Nossa rapaz. Senhora. As notícias Melhora. não são muito boas, não. Vou ter que, parece, entrar na faca. Ô, meu pai. Vou correr atrás do Sara. Mas eu estava vendo aqui o problema o padrinho estava falando, e quando eu estava indo para o médico, a minha esposa estava com o pastor. Como é o nome dele, meu Deus? Vieira, É o Vieira, pastor Vieira, e ele falando justamente disso. Eles no núcleo deles, estão dizendo que o Supremo é ditador, que, que Lula é ditador, que o Supremo está se metendo em tudo, e aí ele dá a saída, que nós temos que reagir
Não da forma deles, mas no diálogo, mostrando que a gente pode dialogar e levar uma discussão sem radicalismo, que eu acho meio difícil, porque os que eu conheço não tem como conversar. Na minha família tem vários. E uma coisa que um colega meu falou outro dia, ele chegou da Espanha, ele foi fazer, tá defendendo um mestrado dele lá na Espanha. Aí ele falou que a mãe dele, que era de esquerda, agora está defendendo o Bolsonaro. Era, né? Aí ele falou uma coisa que eu estou vendo, Totti, é que a maioria dos que eu conheço, que são bolsonaristas, são pessoas ressentidas com a vida, com tudo. Aí ele foi contar a experiência que a mãe estava tendo, ele falou, ela é uma ressentida. E na minha família, boa parte, outro dia eu falando com a minha madrinha sobre isso, e ela concordou, boa parte são ressentidos, de alguma forma. Ou não conseguiram chegar onde queriam, ou o sistema não abriu para eles as portas que eles queriam. Então é difícil você conversar com essa turma. Muito difícil, porque é que nem o evangélico fundamentalista. O que está escrito aqui é o certo. Então, o que está no grupo é o certo. Não adianta você chegar e dizer: olha, lê isso aqui, vê isso aqui. A primeira taxação é que é comunista. Não, e é interessante que outro dia eu perguntei para um. Ele perguntou: mas você é comunista? Eu falei: mas se você me definiu que diabo é esse comunismo, talvez até seja, mas você tem que me definir, isso é um conceito. Disse que eu era radical e foi embora. Tá difícil, viu? Tá difícil. Eu me lembro que quando começaram as manifestações contra Dilma, vocês se lembram que tinha uma turma em frente à Fiesp, que quando passava gente de camisa vermelha, eles tacavam o pau, davam o cacete e a polícia não fazia nada? Não sei se vocês se lembram disso. E eu me lembro que teve uma discussão com o Nassif, e ele dizia, aí o pessoal dizia, e essa turma? Que a gente achava que era pequena, né? Na época. E essa turma que está lá em frente à Fiesp, batendo em todo mundo, entrando nas passeatas e tal. E aí? Não, a gente. Esses são radicais, a gente isola. Só que os radicais cresceram, né? Os radicais estão aí, sem nenhuma, como diz o padre Lancelotti, sem nenhum discernimento. Esse é o grande problema. Você mesmo está falando, os advogados que são a favor deles. Que discernimento esses caras têm? Eu acho que o nosso Totti, problema tá sério. Não, é só isso que eu queria falar. Totti, você pegou aí num ponto que é realmente fundamental, que ninguém é cooptado pelo raciocínio, certo? As pessoas são cooptadas, pelos sentimentos. Se não for pelos sentimentos de amor, pelos bons sentimentos, são por sentimento de ódio, de ressentimento. E aí forma o grupo dos ressentidos, né? A gente procura o grupo dos amorosos, o grupo dos ressentidos. E eu me lembro do Papa Francisco, na anterior campanha da fraternidade, que ele propunha o diálogo social. Agora, o diálogo social quando é possível, né? Quando é uma pessoa que tem uma empatia com você, então você tem um canal aberto com ela, né? E aí, negar o que ela sente não funciona, né? Mas redirecionar não acho tão impossível assim. Dependendo do caso, que seria dizer, está sentindo isso? Isso é legítimo, né? Agora vamos ver de onde é que vem a causa disso, né? Pode ser um caminho, é muito difícil, mas pode ser um caminho. Obrigado. O Zé Ivo levantou a mão de novo. Sim, sim, não, sobre esse negócio do ressentido, eu, eu, eu alimentaria muito mais a hipótese de que existem muitos
milhares, multidões de vítimas de ressentidos, né? Existem os ressentidos chaves que acabam sendo, inclusive, os influenciadores de base, né? E aí, acho que aí a fonte do ressentimento está em certos intelectuais, que assim se autodenominam, né? E que acabam disseminando o seu ressentimento e vitimando muita gente que não sabe nem como se posicionar e que não tem outra informação a não ser essa enxurrada de informações distorcidas e mentirosas, criando toda uma realidade paralela. Agora, eu acho que aquelas que são as vítimas dos ressentidos são muito mais fáceis de reconquistar na medida em que houver realmente posições claras. Eu acho que hoje o Supremo Tribunal está fazendo um trabalho excelente de mostrar à sociedade, né, que as coisas são sérias, são mais sérias do que se pensa, né? Quer dizer, que não se pode brincar com a instituição, né? E isso acho que seria, por exemplo, um desastre total se agora houvesse uma espécie de capitulação, né, das instituições. Aí sim, o Brasil nunca mais vai ter solução, né? Nós estamos vivendo, como eu disse antes, um momento muito importante e decisivo na nossa história. Padre Ivo, eu acho difícil, que agora sim, agora chegou aquele ponto que se capitular morre, né? Mais ou menos isso, né? Agora, é interessante isso que você está falando, né? Existem os ressentidos e existem a programação das fake news, né? E as fake news, principalmente... Oi, tudo bem? E a Regina, né? E há também o aproveitamento das igrejas. O que acontece? Levam as fake news para lá e ó, o Bolsonaro é um coitadinho, um injustiçado. Aí vem uma opção de fake news. Aí a pessoa não é cooptada por ódio, ressentimento, mas por amor. Vamos defender o coitadinho. Vem a Michele Bolsonaro. Eu fiquei impressionado quando passaram a palavra para ela sobre o que o Bolsonaro estava sofrendo. Ela recitou um versículo bíblico. Quer dizer, ela está fazendo a cama religiosa dela, certo? Que ela vai poder direcionar para onde quiser. Porque ela é uma mulher bonita, boa mulher, cheia de reza, e que vai levar o rebanho. Esse pessoal é um perigo, né? Agora, como, como eles não estão por ódio, né, o difícil é você penetrar num pessoal que acha que o que a pastora ou o pastor fala vamos dizer, cláusula pétrea, né? Isso é que é difícil. Tem que, como diz lá na minha terra, tem que comer pelas beiradas. Próxima, Consuelo. Depois eu me reinscrevi e a gente já está chegando 7h30. Se quiserem se inscrever, Agora, pode levantar a mãozinha aí. Com você. olha, eu só queria dar um exemplo baseado nisso que o Márcio falou. Boa noite, Nivânia. Oi, boa noite. Que bom que você está aí presente, Sim, bom tá? estar com vocês. Obrigada. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte: nós temos aqui em casa um grupo que se reúne para vir tocar. E dentre
as pessoas que frequentam, tinha um que ele, graças a Deus, desapareceu, que quando foi naquela passeata para derrubar a Dilma, ele chegou todo entusiasmado, dizendo que a filha e o companheiro dela eram funcionários do MBL e que recebiam cada um R$ 10.000 de verbas que vinham do exterior para fazer quebra-quebra lá na avenida em São Paulo. Isso passou. Quando foi agora, ele aparece assim, todo alquebrado, numa reunião lá no La Gioconda, e conta para algumas pessoas que ele estava com uma situação muito difícil, que ele tinha gasto uma fortuna para liberar a filha e não tinha conseguido, porque ela estava presa por quebra-quebra em 8 de janeiro. E falando, é um absurdo, ela é uma patriota, ela é uma democrata, sabe? E ele agora desapareceu. Dizem que está mal de saúde, de desgosto pela falta de democracia no Brasil e a falta da possibilidade da filha dele sair quebrando tudo para defender as ideias bolsonaristas. E era uma pessoa de dentro da minha casa. Ele canta super bem, tem uma voz linda, então ele vinha aqui em casa pelo canto. Mas a situação que o afastou daqui, graças a Deus, é essa. Ele acha maravilhoso. é, é, a família dele está sendo financiada por verba do exterior para atentar contra a nossa democracia aqui no Brasil. Era só isso que eu queria colocar. Obrigado, Queria fazer Consuelo. queria fazer um adendo sobre o que o conselho falou. Eu sempre faço aqui em casa, nas terças-feiras, nós fazemos, né, principalmente o conselho, toda terça-feira de carnaval tem um baile de carnaval aqui em casa, certo? E quando o Lula estava preso, nós lá no Jajuconda falei oficialmente, olha, nós não vamos fazer o carnaval nessa terça-feira lá em casa, porque nós estamos tristes com o Lula preso. Na realidade, eu estava com medo de alguém vir fantasiado de Lula presidiário, porque eu poderia não aguentar e julgá-lo pela janela. Então, para evitar que eu virasse um agressor, eu não fiz. Mas eu falei, aí algumas pessoas me perguntaram: você é esquerdista? Eu falei, sou. Alguns falaram, puxa, eu não imaginava, mas tudo bem, continuamos amigos, tudo mais. Ele falou assim: então nós estaremos em trincheiras opostas. Ou seja, não é assim, então nós somos divergentes de pensamento, nós somos de partidos diferentes, nós estamos de movimentos diferentes, trincheiras diferentes. Quer dizer, trincheira pressupõe arma, né? Então, a partir de então, nós cortamos a vinda dele aqui em casa. Bom, eu quero abrir uma divergência, não sei se vou ter condições de fazê-lo com o brilhantismo que foi apresentado aqui a tese. É porque eu fico incomodado, eu não consigo formular, mas assim, eu fico incomodado quando no nosso ambiente a gente reduz, ou pelo menos tenta entender, o bolsonarismo pela chave do ressentimento, não pela ótica dos interesses materiais que os move.
pela velha e boa luta de classes. Porque quando a gente trabalha na perspectiva do ressentimento apenas, na minha pobre visão, a gente corre o risco de retirar o sentido geral que organiza a sociedade brasileira, que foi moldada desde sempre por desigualdades extraordinárias, que não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Não tem, não tem paralelo. Agora, quando eu estou falando isso, estou falando no Zé Mané, no geral, não, o que é mobilizado pelo. Mas eu estou falando assim, pelo núcleo dirigente do bolsonarismo no Brasil, da extrema-direita, é extremamente ideológica, e que ganha muito dinheiro, para defender interesses e privilégios. Basta ver que o Lula saiu das cordas porque ele colocou em 20 dias o debate sobre tributação, os ricos não pagam, os pobres pagam. Isso mudou completamente o cenário político brasileiro. Então, assim, como é que a gente consegue, nessa perspectiva assim, rediscutir? Eu não estou negando que exista questões relacionadas a sentimento, ressentimento, e isso é mesmo, na minha família eu conheço também, e eu noto questões relacionadas a ressentimento que levam ao Bolsonaro. São pessoas sozinhas, que moram sozinhas, são presas fáceis, mas o núcleo central, o que estrutura o bolsonarismo, é que o bolsonarismo é a resposta da classe dominante brasileira ao lulismo, que não é revolucionário, mas na sociedade brasileira extremamente desigual, de corte escravocrata, na mentalidade da classe dominante brasileira, e aí para trabalhar na perspectiva bíblica, assim, a nossa classe dominante, ela não basta ter, ela precisa impedir que o outro tenha. Aí tem aquela história do, do rei da vinha de Nabor, né? Vocês conhecem. Não bastava o rei ser, o cara ser dono de toda uma gleba de terra gigantesca, mas o fato de Nabor ter aquele pedacinho de terra o igualava. Assim é a classe dominante brasileira. Quando ela vê que os pequenos estão tendo alguma coisa, um celular novo, e muitas vezes parecidos com os celulares da classe dominante, na cabeça da burguesia brasileira, iguala. Aí não pode ter essa igualdade, tem que ir para cima. Você encontrar pessoas no aeroporto, pessoas que deveriam estar na rodoviária, isso daí é uma questão de classe. Eu acho que a chave está menos nos ressentimentos e mais na nossa estrutura de casa grande e senzala. A nossa casa grande e senzala. Eu acho que essa eterna casa grande e senzala. Aí eu termino, eu fico incomodado com a sociologia do G7 Souza, que ele gasta muito tempo para tentar entender o pobre de direita. Marx, ele não via no operariado um revolucionário em si. Marx não colocava o operariado, o proletariado que ele chamava, como revolucionário em si. Ele colocava como tarefa dele e do movimento revolucionário politizar o proletariado, organizá-los em classe. Não é colocá-lo como na trincheira oposta, como foi colocado aqui, na linguagem muito boa, né, que nos vem em trincheiras opostas. É como que a gente pega esse pobre chamado de direita e que não tem uma classe em si, que olha com os óculos do patrão, para que ele se organize e consiga alterar o modelo de sociedade. Acho que eu falei demais. Que isso. Gilberto, quando você fala sobre o pobre de direita, é aquela velha história da educação popular, né? Certo? A gente precisa de estar onde o povo está, porque os bolsonaristas estão onde o povo está, né? Isso aí foi um equívoco da igreja que se intelectualizou e se afastou das bases, né? E foram tomadas pelas
pelos pentecostais e por outras igrejas aí, que servem muito de partidos políticos para essas pessoas, né? Então, é essencial a educação popular. Não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes eu vejo passeatas, por exemplo, que nós tivemos há pouco tempo atrás, contra o PL da devastação, e que nós caminhamos pela Asa Norte. Lá não é um local de pobre, né? Mas também não é local de rico. Lá nós tivemos total apoio o tempo todo. Mas é necessário estar onde o povo está. Aí até tem isso, o artista precisa de estar onde o povo está, as artes, tudo isso aí são modos de chegar perto do povo, né? Primeiro tem que sentir o que o outro sente, para depois dialogar com ele. Isso acontece com o pobre de direito. Agora, você falou da classe, da luta de classes e da classe alta, né? Que ela não é ressentida nem nada. Bem, quando ela acha que o pobre não pode ter um celular, eu acho que tem um sentimento errado nisso aí, né? Agora, mas de fato, o que move não é o pobre ter o dinheiro, é eles terem os privilégios e muita grana. É interessante, a Consuelo hoje foi fazer uma consulta de 3 horas e tinham 3 médicos. Um deles achando um absurdo o Lula enfrentar, né, os Estados Unidos, e que isso estava atrapalhando o amigo dele, que tem uma casa em Miami. Então você vê direitinho, né? Nós não vamos conseguir falar com o rico que é uma maravilha ele deixar de ser rico, né? Olha, não precisa de deixar de ser rico, dá uma pontinha. Há ricos que aceitaram isso, né? Nós vimos com nessa, nessa taxação mínima proposta dos super ricos, há super ricos que aceitaram simplesmente, falaram, não, isso aqui não me custa, vai colaborar e tudo mais. Mas há aqueles que estão agarrados lá, principalmente eu acho que aí até não é nem o super rico, é o classe média alta, né? Porque vai atrapalhar. Eu vi, por exemplo, na televisão, 2 mulheres sendo entrevistadas. Assim, eu acho isso aqui, olha, eu acho um absurdo, olha, me deu problema, porque eu estava indo para Assunção para fazer compras lá. Agora eu vou ter que reprogramar isso. E a outra falando assim, pois eu ia para a Inglaterra, agora eu vou ter que reprogramar isso. Então, esse pessoal aí é complicado, né? Cai naquele negócio, é mais fácil um camelo passar pela buraco de agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, essa é isso que eu tinha que ponderar. Obrigado. Obrigado, Márcio. Eu não localizo nenhuma inscrição. A Nivânia e o Glauco querem se pronunciar? Boa noite a todos. Desculpa, eu até na realidade não consegui participar muito hoje. Eu estava numa reunião, até na hora que o Gilberto me ligou e que teve aquele problema inicial, e depois entrei, estava a caminho aqui da casa de um amigo, eu estou ficando aqui em Águas Claras e acabei só pegando o finalzinho. Mas teve uma fala que o Totti colocou ali quando o evangélico fundamentalista, né? Que ele o que está escrito ali a ferro e fogo que ele na verdade, o Totti, eu acho que não é nem o que está escrito, não, é o que ele interpreta, tá? Vale o que ele interpreta, porque às vezes não é aquilo que está escrito, mas é aquilo que, que ele passa a entender. E uma outra coisa, eu acho que a gente teve recente, é claro que a esquerda ela nunca vai usar a metodologia da direita, das fake news, do discurso fácil, né, para fazer esse convencimento da população, né? Mais recentemente a gente teve um exemplo muito bom, com muito sucesso, de comunicação da esquerda, quando ela jogou a questão do Congresso trabalhando para os ricos, né? E a população entendeu,
né? E inclusive a ponto de aumentar a popularidade do governo Lula. E eu acho que o caminho é esse, é começar a mostrar com coisas simples e com propaganda simples o que está por trás, na verdade, de decisões. Ou de, por exemplo, quando o Trump fala que está vigiando o Pix, chega e fala, olha, comerciante, o Pix você recebe sem pagar nada. Se você receber no cartão de crédito, você vai pagar 3%, 4%, 5%. População, olha, se você comprar pagando Pix, você vai ter você vai conseguir pagar mais barato. Se eles, para eles financiarem para você no cartão, você vai pagar 5% mais caro, 10% mais caro. Porque, outra coisa, comerciante, você vai receber na hora. No cartão você vai receber menos 5% e daqui a 30 dias, né? Então, por que que a gente não aproveitou já essa onda, já que a gente teve uma felicidade de uma comunicação simples, real e que convenceu e não continuou, né? Porque e a mesma coisa a gente também a respeito da democracia, né? Quando a gente pega o discurso querem libertar todas as pessoas, não querem liberar o Bolsonaro. E está mais do que comprovado agora com o que o filho dele demonstrou e com o que o filho dele falou, né? Então, eu acho que a gente tem uma grande chance aí de seguir essa onda. Eu até estava comentando com um amigo, rapaz, uma pena isso aqui não ter ocorrido, esse tarifaço não ter sido ano que vem, a véspera da eleição, porque se fosse, ia ser um prejuízo assim muito grande para a direita, porque o pensamento deles lá ia ser o mesmo, né? E a nossa defesa, e eu acho que a defesa do Lula ia ser a mesma também. Mas é isso, agradecer aí o Márcio. Desculpa, realmente depois eu vou ver a gravação, vou ver e ouvir a gravação para me inteirar, mas não tenho a menor dúvida da qualidade aí do nosso expositor. Um grande abraço, gente. Obrigado, Glauco, Obrigado. Márcio. Quer dizer, as pautas se atropelam, né? A pauta estava exatamente primeiro veio a taxação do super rico, depois contra o pele da devastação, que ainda está em plena luta. E agora vem pela soberania nacional. As pautas vão se atropelando, né? A gente tem que ir participando de todas na medida do possível. Obrigado. Ivânia, você quer se pronunciar? Ela fechou. Oi. Opa, seja à vontade, Ivânia. Alô? Oi. Eu escuto perfeitamente. Ah, Imagino tá. A que Consuelo me convidou e foi a primeira vez que eu estou participando do grupo. Aí eu estou conhecendo vocês para poder ter a oportunidade de falar posteriormente. tudo bem, então. Mas estou gostando demais da conta pelo que eu vi até agora. É tudo parte da minha Bem-vinda, Lívia. ideologia. Seja bem-vinda. Tá bom, obrigada. E E eu vou volte continuar sempre. nesse grupo, se Deus quiser. Que Amém. Que bom. ótimo. Que bom. Então eu passo para a Consuelo fazer aquelas declarações finais, hoje com um caráter mais especial do que geralmente ela faz. Pois é, eu gostaria de agradecer a todos pela presença aqui. Obrigada, Nivânia, e pela intenção também de participar do grupo. E a gente termina sempre com um poema. É lenta, muito lenta a mudança de mentalidade. O que nos une? Resistência e luta? Não venda a seiva de seus braços. Não desvalorize a força do seu trabalho. Não legitime esta escravidão indireta. No chute da chibata, a sangria da carne, embora a vida persista.
O capital está agonizante, ainda que vampirize nosso tempo, drene nosso sangue, vergado chicotear. Não se vive de tragédias sociais. Em brotos insurgentes, até nos espinheiros encontramos ninhos. Obrigado a todos. Até a semana que vem, tá? Deus quiser. Obrigado com a palavra, o Márcio, Obrigado. as considerações Um finais. minutinho só. Eu queria dizer hoje, olha, quando fizer 8 horas, vai acontecer o seguinte: eu não sei se é caso de dar parabéns ou pêsames para Consuelo. É uma escolha de vocês. Porque é o seguinte: às 20 horas do dia 22 de julho de 1975, nós estávamos na igreja Santo Agostinho, em Belo Horizonte, nos casando. Foi desde então, casamos no civil na véspera e na igreja naquele dia. Então, foi o dia que, machistamente, eu diria que eu passei ela no meu nome, entendeu? Ah, que bom, que lindo. Eu passei no nome dela. Tá? Aí vocês podem escolher ou dar os parabéns pela paciência ou dar os pêsames pela teimosia, viu? Obrigado. Parabéns para os dois, né? Parabéns. Eu acho que é os dois. Os dois. Muito obrigado, gente. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. obrigado. Boa noite, hein? Boa Obrigado. noite. Quanto tempo de casamento? Quanto tempo? De Boa casamento, noite. 50 anos. 50? Século agora. 50. É muito bom. E Vamos ver. mais Tá a 2 vida inteira e anos. mais 6 meses. Pois é, e mais 2 anos de namoro, noivado. Tá Então, vendo ele está me mais? aguentando É há uma quase vida inteira e mais 6 53 anos. meses. Corram atrás de mim e da Glória, que estamos há 61 anos. Que Nossa maravilha, Senhora, isso é que é, viu? Que bom. Isso é Que que seja é. mais 61 anos para frente. Maravilha. Um abraço, gente. Até para Um abraço. semana. Obrigado. Um abração. Deus. Fique com Tchau. Deus. Tchau. Até mais. Todo mundo aí, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Padre Ivo, todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite. noite. Boa noite, Vânia, Consuelo, Janiberto, todo mundo. Tchau, Fátima. Tchau, Consuelo. Tchau, eu estou conseguindo. O meu mouse está péssimo. E para Agora eu eu cheguei fechar, lá. beleza. Para eu fechar a porta, eu preciso que todo mundo vá embora. Tchau, Fátima.